Olá, amigos, novamente aqui para falar a respeito de paciência. Por favor, tenham paciência comigo, viu? É que eu não quis fazer um vídeo muito longo, então achei melhor para exercitar nossa paciência fazer 4 aulinhas. E hoje nós vamos falar no finalzinho, a última aula sobre os aspectos psicológicos da paciência. Muito importante que nós pontuemos que é preciso refletir, pensar na vida e no mundo para evoluirmos com os seres humanos. A paciência, ela é uma ferramenta maravilhosa em todos os setores de nossas vidas. Então, que saibamos usá-la, amplificá-la, exemplificá-la a outros, para que outros aprendam também a desenvolver. Então, hoje nós vamos falar sobre esses aspectos. Então, vamos começar a nossa pequena palestrinha. O que seria a paciência? Ela é segundo a psicologia, é uma habilidade essencial para o bem-estar emocional e o sucesso em diversas áreas da vida. A paciência é essa habilidade essencial. Quem não tem paciência não tem coeficiente emocional desenvolvido. Na questão da psicologia, é muito importante nós pontuarmos a etiologia, ou seja, a causa da falta de paciência. Então, o que nós precisamos identificar em nossas vidas? Os gatilhos de situações ou de pessoas, gente, desencadeantes da nossa impaciência. Então, por exemplo, situações, né? Então você tem lá um caminho que você segue na sua vida, no seu trabalho, que te irrita. Por quê? Porque o trânsito é muito carregado, muito pesado, ou porque os motoristas transitam de uma forma um pouco mais imprudente, o caminho não está sendo feita a manutenção pela prefeitura local, né? Então tá com buracos. Então aquilo vai te irritando um pouco. Vamos mudar, vamos tentar mudar, vamos tentar em horário menos carregado. Às vezes o ajuste é pequeno, é você sair mais cedo, acordar mais cedo, meia horinha antes. Muitas pessoas têm falta de paciência porque já acordam atrasadas, já acordam com o despertador, ficam lá pondo várias vezes o despertador para tocar, imaginando que estarão melhores, mas tudo isto mostra que a gente está tentando se enganar. Precisa acordar mais cedo? Vamos acordar mais cedo. Lembra que eu falei da aula de sono? Que é importante retirarmos os aparelhos eletrônicos próximos a nós para que nós tenhamos um sono melhor, para que produzamos mais a melatonina, que tenhamos um dia mais agradável, um sono mais tranquilo. Também percebermos que gatilhos de pessoas que desencadeiam a nossa impaciência. Então, às vezes são pessoas que nós cruzamos no trabalho, pessoas do nosso condomínio que a gente encontra. Então, se são situações que a gente, na maioria das vezes, a gente não pode mudar a pessoa. Nós vamos mudar o nosso olhar em relação àquela pessoa e também evitarmos alguns encontros em horários ruins que bem sabemos que vão nos atrapalhar. Às vezes é aquele vizinho que pega você para conversar o tempo todo e fica contando muitos causos, a gente às vezes dá até uma desviadinha, um oi meio rápido, tá? Então vamos evitar, porque se você está com horário, a gente tem que evitar problemas que desencadeiem em nós uma falta de paciência para que não cheguemos no trabalho de uma forma melhor, mais positiva, né? A psicologia, ela nos diz para reconhecermos os sinais observando o nosso corpo. O que acontece quando ficamos impacientes? Então, aumento da frequência cardíaca, aumento da tensão muscular, até aumento da frequência respiratória, né? Más posturas. Às vezes, essa tensão muscular, muitas vezes, ela nos chega à noite, a gente está tenso, principalmente o músculo trapézio, ele fica muito tensionado. Então, que percebamos isso. Poxa, como é que foi meu dia hoje? Eu fiquei muito tenso porque a minha paciência estava pequena, eu estava com uma série de coisas para fazer, não tive paciência de terminar o trabalho, né? É aquela coisa, um dia de cada vez, uma coisa a seu tempo. É importante que a gente também, como eu falei na aula de procrastinação, que a gente vá se premiando ao final de cada conquista, que nós consigamos perceber o que damos conta. E tem coisa que a gente não dá conta. Então, às vezes é importante você olhar para você,
olhar para algum colega de trabalho e falar: olha, esse trabalho eu não vou dar conta, porque eu preciso disso, daquilo e daquele outro. Isso vai fazer com que eu acabe ficando impaciente para tentar fazer tudo rápido e eu não vou dar conta de fazer um trabalho de boa qualidade. A psicologia pensa também, coloquei até essa fotografia com a moça preocupada com as filas, para entender suas emoções como frustração, como raiva, ansiedade, acolhê-las. Elas estão num grau ruim que está atrapalhando a minha vida, está atrapalhando a minha saúde, está atrapalhando o meu relacionamento familiar, o meu relacionamento social, meu relacionamento no trabalho. Então, às vezes, essas emoções negativas decorrentes da falta de paciência, elas atrapalham a nossa vida. Procuremos os auxílios, médicos, psicólogos, tudo que nós pudermos. Às vezes até uma conversa com um amigo, para o amigo pontuar, né? Você fala: oi, querido, vamos ser sinceros, hein? De 0 a 10, como é que tá a minha paciência? Ó, infelizmente tá 1, 2. Opa! Meu melhor amigo é aquele que fala a verdade. Então, de repente, vamos acolher, vamos conversar. Não tenhamos vergonha, ego, nada para, vamos dizer assim, dourar a nossa questão. Vamos realmente fazer o que precisamos. A psicologia, ela tem inúmeras técnicas que pontuam tratamentos. A gente tem a cognitivo-comportamental, que ela vai ver os pensamentos negativos e aquelas crenças limitantes que estão levando com que a gente desenvolva aquela falta de paciência. A positiva, que ela vem nos colocar o cultivo de virtudes e forças para enfrentarmos as coisas, colocando-nos numa situação positiva em relação àquela questão. A psicologia do desenvolvimento, que ela vai investigar aquelas causas mais profundas desde a infância. Então, às vezes, nós trazemos problemas comportamentais, principalmente dessa questão que nós estamos tratando, que é a paciência, desde criança. Vocês lembram quando eu contei aquela história de o quanto a família influencia nas crianças, que a menina batia nos amiguinhos da escola e os pais foram chamados, e aí a menininha foi questionada porque ela era brava, que ela mordia os amiguinhos, batia nos amigos, e ela disse: pai bavo, mãe bava, eu bava. Ou seja, ela desde a infância, ela trazia aquelas questõezinhas. Então, essa terapia, essa psicologia do desenvolvimento, ela faz isso conosco. E o mindfulness e outras técnicas de meditação para tentarmos lidar com algumas questões até mais profundas que possam atrapalhar a essa questão da paciência. Como eu não podia deixar de trazer aqui, eu trouxe aqui uma referência entre prece e paciência. Prece, gente, ela modifica nossas ondas mentais, sem dúvida nenhuma. Existem muitos trabalhos científicos, que eu já falei em aulas anteriores, que modificam os nossos neurotransmissores. São dosados na circulação e é percebido que a prece e a meditação modificam essas questões. Então, o que elas fazem? A prece, com a modificação dessas ondas mentais, ela possibilita que consigamos atingir conexões mais elevadas. E aí o que acontece? Nessas conexões, nós atraímos nossos mentores, nossos amparadores e benfeitores espirituais que torcem para a nossa evolução. Então, de repente, vem aquela vontade: puxa vida, eu acho que eu preciso ter um pouquinho de paciência. Por quê? Porque a pessoa não aprendeu essa questão, porque o meu caminho ainda para o trabalho é esse, porque eu ainda tenho que desenvolver coisas nesse trabalho, nesse formato. Então, se eu não posso modificar o meio, eu modifico o meu interior para que eu consiga lidar com algumas questões com uma forma melhor. E sem dúvida, gente, a mente que ora, a pessoa que tem prece, que faz prece, existe um caminho verticalizado muito rápido e você estabelece a conexão e com certeza ele vai estar o tempo todo nos auxiliando. Então, mais do que nunca, eles querem que a gente evolua e a paciência é um caminho muito bom. Então, a prece também, como eu disse, modifica
modifica os nossos neurotransmissores, modificando nossas emoções. Modificando nossas emoções, nós vamos vibrar numa frequência vibratória melhor e essa frequência vai atrair pessoas que estão na mesma frequência no plano físico e no plano espiritual. A prece, ela vai modificar a nossa sintonia, possibilitando então esse amparo espiritual de todos os nossos benfeitores espirituais. Então aqui eu trouxe umas considerações para vocês que finaliza todo esse nosso caminho longo sobre a paciência, que consigamos perceber em nosso cotidiano nossos momentos de impaciência para conosco e para com os outros. Que nos empenhemos a aumentarmos gradativamente a nossa paciência, fazendo disso, gente, um propósito de vida. Como nós vimos, ela está aliada à nossa evolução espiritual. Que pontuemos sempre nosso grau de paciência. Como eu disse, perguntar para o marido, aí o marido tem que falar a verdade, mesmo que isso ponha em risco algumas questões. Que procuremos elevá-lo, sempre treinando esse processo. Então, gente, tudo é treino na vida. Você fazer caridade é treino, você fazer exercício é treino, você exercitar a paciência é treino, você modificar a sua sintonia vibratória, você modificar a sua emoção, dando risada, lendo a respeito. Então é muito importante. Você fazer uma dieta é treino. Então, sempre treinando esse processo de pontuarmos a nossa paciência e que entendamos que a paciência é um poderosíssimo aliado à nossa evolução espiritual para o qual nós estamos aqui caminhando nesse corpo físico, num processo incansável, incessante de evolução. Eu trouxe aqui uma questão do Emmanuel, né, que é mentor do Chico Xavier, que ele diz assim: quando os problemas do mundo te afogueiem a alma, não abras o coração à impaciência, que ela é capaz de arruinar-te a confiança. E novamente os florais da paciência, né? De Bach, Impatience, o Cherry Plum, Minas Serenium, Tranquilos e Calmim, e o do Saint Germain, os Patience. E como mensagem final, que tenhamos aí o nosso maravilhoso Mestre Jesus como um exemplo de caminho para aumentarmos nossa paciência para conosco, gente, e para com nossos irmãos. Eu tenho certeza que se nós aumentarmos a nossa paciência para conosco, certamente será um caminho muito aberto de fácil execução para que nós aumentemos essa paciência em relação aos nossos semelhantes. Então, muitíssimo obrigado pela imensa paciência que vocês tiveram nessas 4 palestrinhas. A semana que vem vai ter uma aula bem bacana, um tema bem diferente, para que nós vibremos um pouquinho numa outra frequência. Mas eu agradeço muito aqui, não só a paciência, mas o amor e o carinho de vocês. Novamente, eu peço que quem não se inscreveu possa se inscrever no canal. Não tem fins lucrativos, é para nós aumentarmos a nossa corrente do bem. Muito obrigada, fiquem com Deus, tenham muita paciência, fiquem na luz e na alegria sempre. Namastê, gratidão. Obrigada.